Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de análise dos editais. E hoje nós temos um desafio enorme pela frente, uma prova muito boa, mas muito complexa, difícil, com várias fases aqui de processo seletivo. Então eu vou te convidar para que você, com muita atenção, fique aqui comigo para a gente mergulhar dentro do Albert Einstein, tá? O Hospital Israelita Albert Einstein. Eu vou te mostrar, como sempre, informações gerais do edital. Depois eu te trago um detalhamento com relação à prova objetiva e aqui alguns detalhes com relação à segunda fase, que é a prova prática, e também a terceira fase, que é a análise curricular. Beleza? Então, sobe na tela para vocês as informações gerais do edital deste ano, as inscrições 19/8 a 22/9, taxa de inscrição teve um aumento de R$30, então esse ano R$770, e a banca, a famosa VUNESP, que está englobando, que está engolindo muitas provas cada vez mais. A VUNESP ganha importância como a banca que faz as provas aí de São Paulo, por exemplo, e de outras provas também. Quantidade de vagas aqui desse edital são 80 vagas só para acesso direto, e a data da prova já está marcada, coloca aí no seu calendário, dia 2 de novembro, duração da prova, 4 horinhas, tá? E são 3 fases, como eu te falei, de processo seletivo. A primeira fase está aqui, prova objetiva de múltipla escolha, 75 questões, ABCD, 4 alternativas, e tem peso de 50%. Olha só, isso aqui o Albert Einstein ainda mantém, que é algo diferente de uma tendência atual das provas, de cada vez mais colocar apenas processo seletivo como fase única. Cada vez mais a gente está vendo as provas deixarem o currículo de lado. Este ano tivemos o maior processo seletivo que a gente tem, que é do ENAR e NAMED, não vai ter a avaliação de currículo, e é uma tendência atual de outras provas também. Santa Casa de BH é novidade, esse ano também deixou o currículo de lado, e o Albert Einstein mantém aqui então com 3 fases, sendo a primeira a prova objetiva, tá? E aí tá aí também na tela para vocês uma fotinho do hospital muito bonito, que inclusive foi eleito o melhor hospital da América Latina. Isso mesmo, saiu ali em setembro, final de setembro deste ano mesmo, o ranking dos melhores hospitais da América Latina, feito pela Intellat. E aí tá ali, Albert Einstein se manteve na primeira colocação. Então é um baita hospital, olha quantas vagas a gente tem, tá aí na tela para vocês. Anestésio, que inclusive ganhou 2 vagas a mais este ano. Cirurgia geral, clínica médica, GO, medicina de emergência, MFC, 2 vagas a mais também. Medicina intensiva, neurologia, ortopedia e traumato, 4 vagas, ganhou 1 vaga a mais. Pato, PED, psique e radiologia. Então isso só de acesso direto, são muitas vagas. E com relação à segunda fase, Lucas, depois eu vou comentar um pouquinho mais com vocês. Tá aí, prova prática com 5 estações clínicas, e cada uma dessas 5 estações tem 8 minutos, só que tem mais 2 estações de habilidades, procedimentos, diagnósticos ou terapêuticos, que é 4 minutos cada. Essa, inclusive, depois eu vou te falar, ela tem o mesmo peso, a soma dessas 2 estações de habilidades tem o mesmo peso de uma estação clínica. Tá? Por isso é 4 minutinhos cada, né? E o peso dessa prova prática é de 40%. E ela vai acontecer em 2 dias. Tá aí na tela para vocês, procura a sua especialidade. O primeiro grupinho vai acontecer no dia 15 de dezembro. Tá? Então anestésio, cirurgia geral, clínica médica, ortop vão fazer no dia 15 de dezembro. Agora o restante vai fazer ali gineco, neuro, PED, MFC, psiquiatria, enfim, vão fazer no dia 17 de dezembro. Então já deixa anotado também, já deixa salvo no seu calendário para você visualizar, porque isso é algo muito comum ali depois dessa reta final, novembro, dezembro, janeiro, começa a acumular muitas segundas fases, provas, enfim, e você, caso Albert Einstein seja uma prioridade para você, você tem que estar atento a isso. E, continuando aqui na tela também, terceira fase para finalizar, análise do currículo por banca examinadora, e aí tem um peso de 10%. E atenção, o envio dos currículos não é durante o período de inscrição. Você vai enviar do dia 1º ao dia 10 ou 12, só para quem foi selecionado a partir da primeira fase. Beleza? E aí, para finalizar as informações, gabarito no dia 4/11, e é o gabarito preliminar da prova objetiva, você vai ter um dia depois para mandar os recursos, e o resultado final, onde você vai comemorar a sua aprovação, vai ser no dia 21 de janeiro do próximo ano. O local das provas práticas que eu te mostrei antes, ali no dia 15 e 17 de dezembro, vão acontecer no próprio Hospital Israelita Albert Einstein. Beleza? Então tá bom, Lucas. A partir disso, o que a gente tem de diferença com relação ao ano passado? Nada de muito grande, tá? Na tela para vocês aí de novo. Ano passado ele colocava junto análise curricular
com a parte de prova prática. Esse ano ele separou, fica melhor realmente, a prova prática é a segunda fase, a análise curricular é uma terceira fase. Ele mudou, olha só que interessante, os critérios de desempate na classificação final. Ano passado era prova prática, nota na análise curricular e depois a prova objetiva. Esse ano ele trouxe prova prática em primeiro se manteve, segunda a prova objetiva e depois a análise curricular e por fim a parte da idade. Tá bom? Então ele só trocou ali a ideia da prova objetiva com a avaliação curricular, qual vai ter maior peso nessa questão do desempate. Outra mudança, eles passaram a adicionar o Provab como bonificação além do programa de residência médica com os 10%. Tranquilo? Então beleza, Lucas, eu entendi, são 3 fases, prova objetiva 50%, a prova prática 40%, são 5 estações clínicas mais 2 estações de habilidades e por fim a avaliação curricular. Então agora eu quero te convidar a tomar um cafezinho, porque a gente vai entrar em cada uma dessas fases. Dentro da prova objetiva eu vou te falar quais são os principais temas e depois eu te trago um detalhamento mais geral sobre a prova prática e a análise curricular. Beleza? Como eu te falei, Albert Einstein são 75 questões e aí sobe na tela o que a gente tem de principais temas de clínica médica. Está em primeiro lugar arritmias cardíacas, sendo que o principal de arritmias são taquiarritmias. Tá? E aí a gente vem depois para diabetes mellitus. Diabetes mellitus está em segundo e o principal que é cobrado aqui dentro é tratamento. E aí volta comigo, porque olha só, Albert Einstein, uma característica importante é que é uma prova muito bem contextualizada, uma prova muito ligada, muito atualizada. Tanto é que cobrou muito Covid, quando estava com a parte epidemiológica importante, caía muito a questão de Covid-19. Tem decaído, como todas as provas em geral, mas é uma prova que sempre traz as atualizações, sempre traz o que está presente na mídia, enfim, tá de modo importante. E a gente teve muitas mudanças nesses últimos anos com relação a diabetes, com relação a tratamento de diabetes, né? A gente conversa com os professores de clínica que até alguns anos atrás era tranquilo de a gente passar o fluxograma de tratamento na parte de diabetes, agora começou a ficar mais complicado as coisas, tem mais flechinha para cá e para lá, tem mais medicamentos, então com certeza diabetes, a parte de tratamento, essas mudanças que tivemos é uma aposta muito forte e importante para a prova de clínica do Albert Einstein. Beleza? Mas volta aqui comigo, o que mais a gente pode destacar aqui? Anemias, como um todo, e aí divide bem tanto hiperproliferativas como hipoproliferativas. E um outro destaque entra aqui vasculites, que está ali no finalzinho, mas vasculites não tende a ser top temas de forma geral nas provas. Agora, aqui em clínica médica do Albert Einstein, está ali figurando entre os top temas. Beleza? Tranquilo? Lucas, com relação à cirurgia, a gente passa para a seguinte. Cirurgia, olha só, primeiro lugar, abdômen agudo obstrutivo. Então eu estou te dando um algo a mais. Além de te falar não só que é abdômen agudo, é o abdômen agudo obstrutivo, principalmente obstrução intestinal mecânica. Então, quando você for revisar isso, quando você for ver nos decorebas, presta atenção nessa parte de abdômen agudo obstrutivo, principalmente a obstrução intestinal mecânica, que é um tema importante aqui. Além disso, a parte de câncer coloretal também acaba sendo bem cobrado aqui. E aí entra a parte de pós-operatório, né, que é algo que eles gostam muito, complicações do pós-operatório. E isso é algo bem importante porque eles prezam muito, tanto por esse cuidado perioperatório no hospital, na prática clínica, como nas provas isso reverbera também sobre uma questão que não basta ter o conhecimento técnico para operar, mas você tem que prestar um bom atendimento, um bom acompanhamento, tanto no pré quanto no pós-operatório. Beleza? Isso entra muito aqui na prova. Então, assim, a prova do Albert Einstein cai imagens, tá? Tem uma predileção maior e que vem crescendo por casos clínicos no contexto de emergência, na parte do PS. Então você vai começar a ver cada vez mais aqui questões puras, conceituais, mas muito mais questões de raciocínio clínico no contexto de emergência, tá? Quase zero decorebas na prova. Por isso, é uma prova muito bem feita, uma prova muito, muito legal, muito boa de se fazer, tá? Com relação à GO, agora a gente deixa a cirurgia de lado, então a gente entra aqui dentro da GO, o que a gente tem de principal? Disparado na frente, doenças na gestação. Isso é o que mais é cobrado, que tem aqui de estatística mais importante. E aí, o número 1 aqui dentro de doenças na gestação é doenças hipertensivas. Tá? É o que eles mais gostam de cobrar de novo. Estuda no contexto de emergência, eventualmente uma pré-eclâmpsia, uma iminente de pré-eclâmpsia, uma eclâmpsia em si, tá? E outros diagnósticos diferenciais das doenças hipertensivas. Além disso, STORCIS é bem cobrado, DMG também. Tá? E Lucas,
se a gente for ter um olhar mais atento com relação a oncogineco. Isso é uma característica diferente aqui da parte da GO do Hospital Albert Einstein. Cai muito câncer de colo uterino, eles adoram câncer de colo uterino, mas também aquelas coisas de ovário que você muitas vezes deixa de lado, que você não estuda muito, teratoma, cisto dermoide, cisto folicular, tudo isso é um aspecto específico aqui que o Albert Einstein gosta, que não é comum de a gente ver em outras bancas. Então não deixa de ver isso. Eu sei que é um tema que vocês não gostam, que vocês muitas vezes pulam essa aula, né? A gente vê todos os relatórios ali, é uma aula mais difícil, mas não deixa de ver para o Albert Einstein, que pode ser um diferencial, uma questão mais difícil que os seus concorrentes não vão acertar. E também, um detalhe que a gente tem visto, que a banca tem gostado de cobrar nos últimos anos, tem um aumento maior de parte de urogineco, tá? Distopia genital, incontinência urinária, também tem ganhado força nos últimos anos. Beleza? Então essa é a cara que a gente tem de GO aqui dentro do Albert Einstein. Partindo para a pediatria, o que a gente pode destacar? Está aí na tela de novo para vocês. Crescimento e desenvolvimento, distúrbios do período neonatal. E aí você fala, Lucas, distúrbios do período neonatal, o que eu tenho dentro disso? Já foi cobrado sífilis mais de uma vez, CMV, tá? Dentro das infecções congênitas, né? A parte geral também, tem toda a parte de icterícia já foi cobrada algumas vezes, incompatibilidade ABO, indicação de fototerapia, deficiente de G6PD. Então tudo isso na parte de distúrbios do período neonatal já figurou na prova do Albert Einstein. E aí, além disso, questões clássicas, né, de doenças exantemáticas, a parte de imunizações sempre forte na prova também. E por fim, para a gente finalizar, preventiva na tela para vocês, número 1 ali, estratégias de saúde da família, depois seguindo desenho dos estudos epidemiológicos, níveis de prevenção, políticas de rastreamento populacional, e eu chamo a atenção para esses dois aqui, níveis de prevenção e políticas de rastreamento populacional. A gente estuda isso muito com vocês, coloca nos decorebas, tá? Para quem não sabe o que é o decorebas, às vezes não fez o código, não está no nosso intensivo, a gente pega temas principais de cada banca e coloca um quadro resumo para vocês, para que você salve no celular, você deixe no Anki, nos flashcards, para que você revise antes da prova, tá? Que é um vínculo mental de algo que cai muito. E isso aqui, níveis de prevenção, é muito importante. Você pegar ali a decoreba, revisar, chegar com isso fresco na hora da prova. A parte de rastreamento, a gente tem um decorebas todo disso, que tem ali DMG, como é que é feito o rastreamento, a parte de diabetes mellitus, desculpa, a parte de câncer de mama, como é que é feito, segundo o Ministério da Saúde, a parte de câncer de colo uterino, que atualizou, como é que é feito. Então, tudo isso a gente deixa especificado e com certeza garante uma questão para você na prova. Beleza? Então foi. Esse é o panorama geral com relação à primeira fase da prova do Albert Einstein, prova objetiva. E com relação à prova prática. Bom, como eu te falei, vou reforçar, vou trazer aqui para vocês o que diz no edital Ipsis Literis, está ali, ó. O objetivo da prova prática é avaliar conhecimento técnico e competências essenciais não cognitivas esperadas para um médico que ingressa na residência médica. E ele complementa. Entre essas competências destacamos trabalho em equipe, comunicação, profissionalismo, ética e empatia. E aí volta aqui comigo. Se você acha que você vai para a prova prática do Albert Einstein para só vomitar, para só preencher um passo a passo ali, um checklist de procedimento, você está errado, você vai cair do cavalo, porque aqui no Albert Einstein eles inclusive valorizam mais os soft skills, as habilidades não técnicas da questão em si, do checklist em si, do que só simplesmente você marcar o checklist, você falar o que é correto. Então assim, você vai encontrar muito isso de como abordar uma consulta, e ele inclusive coloca no edital para você, ó, você deve atuar de forma semelhante à sua prática clínica, demonstrando habilidades e competências não cognitivas. Então ele quer saber de você como que você vai tratar o paciente, como que você vai reagir a situações não esperadas, eventualmente alguma situação de tensão, de conflito, de dúvida. Então você saber se portar bem, você conseguir conduzir bem a consulta vale muito, é a parte de soft skills. E ele inclusive complementa aqui, ó, seu desempenho será avaliado, enfim, na proporção de 30% de aspectos técnicos e 70% de competências não cognitivas. Então isso aqui é muito importante, porque ele vai eventualmente colocar você em saia curta, né, para poder falar para o paciente alguma situação ética, alguma situação de publicidade médica, em relação à parte de exposição ou não. Tudo isso são temas muito importantes aqui para o Albert Einstein.
tá? Então treina bastante nessa forma e a gente vai fazer também um complemento depois com relação à prova prática, beleza? As estações, já te falei, são 5 estações clínicas, que tem esse aspecto de avaliação, 30% aspectos técnicos e 70% de competências não cognitivas, e as outras 2 estações de habilidades, que tem um tempinho menor, 4 minutos cada uma, eles são um checklist estruturado, contemplando essencialmente os aspectos técnicos dessas habilidades, beleza? E aí como é que é o somatório dessa nota? São 5 estações clínicas, tá? E aí você soma com a nota das 2 estações, tá? Porque ela vai valer 50 pontos cada uma dessa de habilidades. Somando as 2 dá 100. E cada uma das estações clínicas vale 100. Você soma todas e divide por 6, tem um peso de 40%, tá? Isso, por ter esse peso muito importante, é algo que a gente sempre conversa com os alunos, que falam, Lucas, eu fui muito mal na prova objetiva, eu não vou nem tentar fazer a prova prática porque eu não vou passar. Tá errado isso, porque tem 40% de peso só aqui. Você consegue reverter, pular posições importantes, então não desanima, beleza? Então a gente sai da segunda fase, como eu te falei, a gente tem uma aula específica só para isso, tá? Porque é muita coisa, são muitos detalhes para poder analisar contigo quais foram os temas que caíram nos últimos anos, como você vai se portar em detalhes, né? Mas isso é de modo geral. E a gente chega aqui na terceira fase, então, que é a análise curricular. E aí, de novo, trago aqui para você, esse ano eles se profissionalizaram um pouco mais, você não vai ter que mandar o teu currículo pelo e-mail, você vai fazer o upload direto na área do candidato. Só que detalhe, o arquivo em PDF tem tamanho máximo de 10 megabytes, tá aqui, e você tem que nomear no seguinte padrão, CPF, colocar o número do seu CPF, underline o seu nome, tá? Nome do candidato. E aí isso também acontece muito, né? Todo mundo vem, Lucas, não tô conseguindo upar, meu Deus, começa a desesperar, o que aconteceu? E aí a gente vai lá ver e tá com o tamanho do arquivo de 20, 30 megas. É o tamanho máximo de 10 megas. Cuida com isso, tá? E Lucas, o que ele traz nessa parte de avaliação curricular como critérios? E aí eu vou te trazer de novo aqui para a tela para o que está no edital. É isso aqui. Quais são os critérios analisados? Aí ele está de forma geral. Iniciação científica documentada, publicação em periódicos indexados, aí ele vai avaliar se é primeiro ou último autor, se é coautor, qual que é o fator de impacto do periódico, se tem pós-graduação aí, mestrado, doutorado, enfim. Só que ele fala ali embaixo, ó, os quesitos aqui listados, assim como as atividades que serão consideradas na avaliação do currículo e seus respectivos pesos, serão alvo de publicação específica, vai ser um aditivo no edital. Ou seja, no edital que a gente tem em mãos hoje, você não tem especificado qual que é a pontuação de cada um. Mas isso vai ser liberado. Ano passado, tudo bem, ano passado no edital, logo de cara, já tinha os pesos de cada grande área, tá? E aí volta para a tela aqui comigo, que eu estou te mostrando como que era do ano passado, não confunde. Isso aqui de ter estágios acadêmicos e experiência clínica com pontuação máxima de 40, produção científica 45, atividades de voluntariado 15, tudo isso é do ano passado. E eles colocaram no edital desse ano que vão trazer isso num aditivo. Mas era assim, só para você ter uma ideia, vou te trazer o ponto a ponto de cada um, como que era no passado, para você já ter uma ideia, mas de novo, vai ter um aditivo com relação a isso. Com relação, então, a essa primeira parte de estágios acadêmicos e experiência clínica, ele pontuava com relação ao tempo de internato que você teve, e você só tem pontuação máxima se foram 5 semestres de internato. Eu sei que a maioria tem 4, né? Daí você pontua 20 e não 25. Aí tem a questão de atividade acadêmica, estágios extracurriculares, aí se é mais do que um mês de estágio ao longo da graduação, pontua 10. A questão de proficiência, e proficiência em língua inglesa pontua 15. Ele coloca TOEFL, IELTS, Cambridge, enfim. Ou então, proficiência em espanhol, só que aí pontua 10 pontos, tá? Então isso também a gente tem dentro da mentoria, a gente tem o TOEFL, a gente avalia o currículo dos alunos no início do ano e faz um planejamento com eles. Olha, você quer muito Albert Einstein, então você precisa ter o certificado de proficiência em língua inglesa. Isso aqui pontua bem, classicamente pontua bem. Então é algo que a gente busca com os alunos. Além disso, iniciação científica a gente faz também, a parte de produção de artigos também. Ano passado, olha que interessante, esse aqui é um que dá muita dúvida. Atividades de voluntariado. E olha que interessante, apenas atividades extracurriculares no campo da assistência ou no campo de educação, vividas ao longo da graduação médica. Então, Lucas, eu agora já estou formado, eu posso fazer? Poder você pode, mas você não vai pontuar aqui. Lucas, mas isso é injusto,
porque eu não fiz durante a minha graduação, queria ter oportunidade de fazer depois. Não adianta a gente ficar chorando por algo que não está no nosso controle. Vamos focar no que realmente importa, no que a gente consegue controlar. Então, você não consegue pontuar aqui, você já formou, tudo bem, a gente busca pontos em outras partes do currículo. Agora, para aqueles alunos que estão no internato e já fazem a mentoria, a gente faz essa análise de quais são as provas de interesse e já orienta, olha, o Albert Einstein que você quer prestar, que é uma prova que você quer fazer, pontua de maneira importante aqui a parte de voluntariado durante a graduação. Então a gente já orienta, a gente já conversa e já encaminha para fazer a parte de voluntariado. E importante, participação em liga não configura atividade de voluntariado, ele já exclui isso aqui dessa parte. Beleza? E assim, se você quer todo esse direcionamento, essa individualização, de desde o início do ano você ter um caminho a seguir. Quais são as matérias mais importantes para você estudar? Quais são as mais importantes para você revisar? O que você deve investir de tempo com relação ao currículo? Porque depende de cada prova, os currículos não são padronizados iguais a todos. Eu te convido a conhecer a mentoria, nós estamos com um processo seletivo aberto para a mentoria do próximo ano. E não deixa para a última hora. Ano passado muitos alunos ficaram de fora porque se inscreveram na reta final. Então não deixe de se inscrever agora se você quer todo esse direcionamento. E com relação à prova do Albert Einstein de forma geral é isso. Qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar aqui nos comentários. Deixa também um like, caso você esteja gostando dessa série de análises dos editais. E por hoje é isso. Bons estudos e até a próxima.